Clube FM, só toca sucesso. Edson e Hudson, Decida. Esse é o Café com Mistura, hoje dia 7 de novembro de 2023. Você está na Clube FM, eu sou o Fábio Mandrica, ao meu lado William Sopa, ao nosso lado e com você aí, ouvinte, o ex-governador do Paraná, ex-senador também, Roberto Requião, que gentilmente atendeu o nosso convite e veio até os estúdios aqui pra gente bater um papo hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite, Requião. Bom dia. Fábio, satisfação inimaginável para você a minha presença aqui. O teu convite me sensibilizou pela gentileza de bater um papo com o Paraná nessa rádio formidável. E o outro motivo é o seguinte: pouca gente sabe que a Rádio Clube hoje é originária da PRB2, Rádio Clube Paranaense. E essa PRB2 foi fundada por um grupo de paranaenses, entre os quais o meu avô, Euclides Requião, e o seu amigo Epaminondas das Santos. Ela funcionava ali no Alto do São Francisco. E ela é a segunda rádio no Brasil. PRB2 significa Paraná Brasil 2. Só havia outra rádio, a Rádio Nacional, de alcance nacional. E a Paraná Brasil 2 era a segunda rádio do Brasil, com alcance simplesmente enorme na AM. Posteriormente, depois, ela teve na mão do Roberto Demeterco, que, se não me falha a memória, e se eu não me engano, o Demeterco doou para a Cúria Metropolitana. E hoje está aqui na mão dessa associação de vocês. Mas, acima de tudo, é uma rádio séria, vinculada à Igreja Católica. E eu tenho uma certa emoção de estar aqui com vocês, lembrando de um avô que pessoalmente eu não conheci, que era Euclides Requião, fundador da PRB2 junto com o Epaminondas das Santos. E um laço histórico que, ó, vou falar pra você, pouca gente sabia dessa, hein, Fábio? É verdade. Não, e é bacana até os nomes, né? Por exemplo, o Epaminondas Santos, né? Eu morei muito tempo na rua Epaminondas Santos, eu não sabia, né? Que o Epaminondas Santos também tinha feito parte aí da clube. Uma informação legal pro dia do radialista, hein? É, exatamente. Olha só, estamos... E a época que a PRB2 foi fundada, a época deles, não existia ninguém com rádio no Paraná, eram meia dúzia de pessoas. E ela passou a funcionar ali no Alto do São Francisco, naquela construção na pracinha. No Belvedere ali? É, no Belvedere. A gente tem uma foto aqui, depois eu até vou mostrar pro governador. Posso chamar o senhor do governador? O senhor é sempre um governador. Como o senhor prefere ser chamado? Sequitivo lá, como vocês quiserem. É, uma vez governador, né? Sempre governador. Então, a gente tem uma foto aqui, depois eu vou mostrar pro senhor ali, do Belvedere, dessa época aí que o senhor tá falando, né? Que tem, às vezes a gente vê a imagem do monumento e não consegue entender a história por trás, né? E é bacana a gente entender. E sobre aquele monumento, aquelas ruínas ali, pouca gente sabe que aquelas ruínas nunca deixaram de ser ruínas. Aquilo era uma construção que não foi concluída lá atrás. Ah, é uma obra inacabada? É uma obra inacabada. E ficaram as ruínas, mas não é a ruína de uma obra acabada. É só como ela sempre foi. Agora você veja, se o Roberto Requião, ele tem laços aqui com a Clube FM e com a comunicação laços sentimentais. Sempre, laços sentimentais. Ele também tem laços com a vida pública, né? Desde cedo. O governador, que é filho de médico, ex-prefeito de Curitiba, Wallace Tadeu de Mello, o governador acompanhou, né? O pai aí nos hospitais, na vida pública. Por que pesou mais pra vida pública do que pra medicina, por exemplo, Requião? Meu pai me influenciou muito. Meu pai foi vereador de Curitiba e foi prefeito de Curitiba, lá atrás. E eu sou neto também do Justiniano de Melo e Silva, que era um intelectual nordestino. A minha família tem origem no Sergipe e na Bahia, mas há muito tempo vieram para o Paraná. Aqui no Paraná, meus avós casaram com alemãs e italianas. Ora, o Requião, a origem, Requião é na Bahia, um português que veio quando o Dom Pedro fugiu Dom João, o rei de Portugal, fugiu do Napoleão. E depois ele veio para a Bahia também. Ele chamava-se Manuel Souza. E quando ele foi num cartório registrar a vinda dele para o Brasil, o cartorário perguntou: "Da onde você veio, senhor Manuel?" Ele disse: "Eu vim de uma cidade portuguesa, numa província que chama-se Requião, Vila Nova de Famalicão." E o cara aplicou o topônimo nele, que é o lugar de origem, e registrou Manuel de Requião. E aí nasce a família Requião. Ficou a família que existe no Brasil inteiro hoje. Então, eu sou Requião por isso.
Mas o meu bisavô fundou o Partido Político Operário no Brasil, o primeiro partido vinculado aos interesses do povo era o Partido Operário. Foi fundado em Curitiba, embora ele fosse sergipano, e no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro no mesmo dia, no dia seguinte da proclamação da República. Olha só. Lá atrás. E era um partido progressista que olhava de frente às necessidades da população. E meu pai foi vereador de Curitiba. Agora, o meu pai também tem uma coisa que me influenciou muito, as suas atitudes. Ele era absolutamente intransigente com os interesses da população e com o que ele acreditava. Naquela época, Fábio, Curitiba tinha um serviço de bonde. Era um grupo. Minha memória me remete ao Fressato, era o dono daquilo tudo. E o meu pai achava que aquilo era um roubo pela tarifa na cidade. E meu pai propôs na Câmara Municipal o fim daquele contrato para tornar a tarifa de bonde de Curitiba pública, portanto com um preço extraordinariamente acessível à população. E a Câmara Municipal foi adquirida pelos interesses do Fressato e votou contra o projeto dele. Qual foi a atitude do meu pai? Foi para a tribuna e renunciou. Disse que ele não ficava naquela gaiola de ouro daquele pessoal que era incapaz de atender os interesses da população, renunciou à vereança. Então eu fui marcado por essa posição. Isso me levou à política. Política a serviço do interesse público, de uma forma absolutamente intransigente. Foi a minha guerra pela Copel, lembra? A Copel quase foi privatizada, eu mantive a Copel pública. Naquela crise que o Brasil viveu, os Estados Unidos quase quebrou, eu mantive a Copel com a tarifa mais barata do Brasil. Eu impedi que empresas quebrassem, reduzindo a tarifa para manter os empregados, desde que os empregados fossem mantidos e os salários fossem mantidos também de uma forma decente. Então é uma luta incessante a favor da comunidade. Isso me levou a fazer política. E cá entre nós, eu hoje com mais de 80, estou por aqui e continuo na mesma linha. 7h11, para você que ligou seu rádio agora, estamos conversando hoje com o ex-governador do Paraná, ex-senador Roberto Requião. Esse é o Café com Mistura. Aliás, governador, a gente está aqui, hoje todos uniformizados, né? Eu, Sopa e o senhor com essa camisa jeans. Nosso ouvinte não está ouvindo, mas estamos todos com a camisa jeans azul. Aqui a gente foi acostumado a ver o senhor, né? De onde que vem esse gosto pela camisa jeans azul? Além dela ser razoavelmente elegante, ela é extremamente prática. Esse jeans azul é bom porque você absorve a transpiração. É uma camisa barata e muito boa. Mantém o seu estilo, né? Rapaz. Não, mas hoje eu uso um pouco camiseta também. Ah, é? Essas camisetas de algodão. Mais solta. É solta. Mas essa camisa, não é possível ter uma coisa mais confortável. E o bolso, né? O ouvinte, claro que não tá assistindo, mas no bolso dele tem os 2 R's ali, ó. Os 2 R's de Roberto Requião. Olha aí, até patenteado. Estiloso. Agora me diga uma coisa, o Requião de 2023, hoje, dia 7 de novembro, ainda é pau, polícia e cacete? Quando a corrupção se instala, a resposta tem que ser essa. Pau, política e cacete. Eu disse isso logo depois de eu ter assumido o meu primeiro governo. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu verifiquei que tinham privatizado a guarda penitenciária para que um grupo ganhasse uma fortuna e os guardas penitenciários não ganhassem quase nada e tivessem que trabalhar. É uma privatização absolutamente incorreta. Eu acabei com aquilo. E de repente eu estava no interior, descendo no aeroporto, e apareceu um grupo de guardas penitenciários me dizendo que iam entrar em greve, que eles queriam trabalhar 2 dias por semana e folgar 5 dias e tal e coisa, e empurrando no rosto um abaixo-assinado e tal, fazendo ameaças. E eu disse para eles: eu legalizei a vida de vocês estão com o melhor salário do Brasil, um salário razoável para vocês viverem, vocês são agora funcionários do estado do Paraná. E ele me disse alguns desaforos, disse: vamos parar o Estado e tal. Bom, se vocês pararem o Estado depois de tudo que eu fiz pela estatização dos funcionários, que é uma obrigação do Estado, eu vou reagir
como vocês não gostariam. É pau, política e cacete, pau, polícia e cacete. Eu não vou admitir que vocês me criem uma confusão dessa depois de tudo que eu fiz por vocês. E daí ficou essa história, pau, política. Agora uma frase só, né? Eu acho que o Estado não exerce o seu poder com pau, política e cacete. Com razão, reconhecimento e respeito às pessoas. Aliás, o meu governo se caracterizou por isso. Agora, embora a frase ficasse tão forte que você me repete aqui agora. A frase fica marcada. Você veja só como é o poder de uma frase forte, né? Ela virou meme muito antes do meme. Esse negócio de meme, frase viral e tudo mais, essa é uma das que vieram muito antes. De qualquer forma, Sopa, acabou a greve desse. Porque não era legítima. 7h15, conosco, ex-governador do Paraná e senador Roberto Requião, hoje tendo esse bate-papo conosco nesse Café com Mistura, que você pode participar mandando seu alô, seu WhatsApp no 988-60-1015. Requião, vamos falar um pouquinho das suas passagens aí, né, como político já, né? O senhor foi deputado estadual, depois foi prefeito de Curitiba de 86 até 89. E naquela passagem ali o senhor lançou aquelas fichinhas de Vale Transportes e fez aí as subprefeituras, né? Fez aí começou a descentralizar a prefeitura. Esse, como prefeito, talvez foi seu grande legado que o senhor deixou ou não? Eu assumi a prefeitura e no governo do Jaime Lerner, que me antecedeu, eles tinham criado esse sistema radial de transporte em Curitiba. Vamos bater palma pro Jaime Lerner e pro Rafael Deli, que era o responsável pela criação desse sistema de transporte. É um sistema com eixos, né? Ao longo dos eixos a cidade crescia e esses eixos traziam o centro ao sistema radial. Muito interessante. Mas havia um certo problema que era a lentidão da catraca. Tinha uma fila para entrar, tinha que entrar, pagar, pegar o troco. Isso atrasava muito o sistema todo. Esse atraso, entre outras coisas, encarecia o sistema. Então eu criei uma tarifa. O sujeito comprava a moedinha fora e punha na catraca e não tinha aquele troço do acerto de contas, do troco com o cobrador. Eu não eliminei o cobrador, não tirei o emprego do cobrador, mas eu dei velocidade ao sistema. E foi com aquela moedazinha. E eu na prefeitura fiz uma série de coisas. Como é que eu quis ser prefeito? Meu pai tinha sido prefeito de Curitiba, nomeado pelo Bento Munhoz da Rocha lá atrás. Eu queria ser prefeito para transformar as coisas a favor da população. Então eu me preparei para isso. Aliás, eu acho que é isso que está faltando um pouco na política hoje. Quando eu pensei em disputar a prefeitura de Curitiba, Fábio, Sopa, eu me preparei para ser prefeito conhecendo a administração pública. Eu me matriculei na Fundação Getúlio Vargas e fiz um curso de planejamento urbano. Um curso com pessoas importantíssimas da sociedade paranaense, reitores das universidades e tudo mais. Eu passei em primeiro lugar. Não porque eu fosse o mais inteligente deles, mas porque eu era extremamente dedicado ao sistema. Depois que me preparei, eu me candidatei à prefeitura de Curitiba e contra o meu amigo de então, Jaime Lerner. O Jaime fez uma administração em Curitiba do ponto de vista do planejamento urbano muito boa, mas ele não tinha sensibilidade social. A administração do Jaime não tinha aquela preocupação com o povo, com o emprego, com a segurança da cidade, com a tranquilidade das pessoas. E eu coloquei esta diferença e ganhei a eleição que ninguém acreditava que fosse possível. Eu, naquela época, me dedicava a organizar associações de bairro em Curitiba e no Paraná, motivado por um espanhol que se chamava Manuel Castells e pelo Henri Lefebvre, que tinha um livro maravilhoso, Direito à Cidade. Olha. Então, eu organizei mais de 108 associações de bairro e me coloquei com um slogan, vocês lembram? Curitiba bela e justa, porque a nossa cidade é uma cidade porreta, ainda hoje é, mas precisa haver um pouco mais de justiça na administração pública. A administração pública tem que se preocupar com a estética da cidade, e o Lerner se preocupava com isso, fazendo inclusive portais nas grandes vias.
portal ali em Santa Felicidade na entrada. Bonito. Aliás, a duplicação de Santa Felicidade foi o meu governo que fez, foi eu que fiz. Mas ele pôs o portal. Ali é perto onde tinha o Jatão, né? Exato. O Jatão eu tive que demolir para fazer a duplicação, né? O Jatão era de um sujeito que tinha ganhado na esportiva e montou um restaurante no Jatão. Era um formato de avião, né? Que legal. Era um avião transformado em restaurante, né? Mas ele foi indenizado, nós duplicamos Santa Felicidade, depois eu fiz o calçamento de Santa Felicidade, que se transformou numa espécie de um shopping ao ar livre com os restaurantes, e até hoje é uma maravilha, né? Olha. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Lerner foi um bom prefeito. E era meu amigo pessoal, todo mundo achava, o Requião é um inimigo do Lerner. Vocês tinham bons embates, né? Nós batemos, sim, houve discussão sobre isso, a minha preocupação social e a preocupação dele com o mobiliário urbano, com a estética da cidade. Mas é incrível que não se considere o que ele fez em Curitiba e a qualidade dele como urbanista, mas faltou a visão que me fez ganhar a eleição, que era a visão social, o respeito às pessoas. Então, a minha vida política começou por ali, né? Eu tinha sido já deputado estadual, daí fui prefeito e fui considerado, é demais, né? A minha administração, por quê? A administração não é nunca de uma pessoa só. Não faz sozinho. Foi considerada a melhor administração do Brasil. Eu estava em primeiro lugar no Brasil inteiro. Daí saí da prefeitura, me candidatei ao governo do estado e ganhei o governo com uma certa facilidade a partir do exemplo de administração de Curitiba. Faz tanto tempo que as pessoas mais jovens não têm nem ideia disso. É como aquela história aqui da PRB2. Ninguém sabe que essa Rádio Clube Paranaense é a segunda do Brasil, a Rádio Nacional é a primeira e que foi transformada recentemente na frequência modulada, na FM, e está aqui com vocês no ar, num estúdio maravilhoso. Olha só, aí o Requião ficou de 86 a 89 prefeito, de 91 a 95 foi a primeira gestão do Roberto Requião como governador. Daí ficaram as obras de duplicação ali, Curitiba-Garuva, também a ligação rodoviária do sudoeste do Paraná com a Argentina, a ponte Capanema-Andresito. Quais foram as dificuldades, assim, desse primeiro mandato, quando o senhor chegou para pegar o governo do estado e falou, opa, aqui é um pouco diferente de cuidar de um município só? Exatamente. Então, eu diria a vocês que não há dificuldade, há estabelecimento de prioridade. Eu passei a administrar não para o capital, para os homens muito ricos e para as grandes empresas. Eu passei a administrar para o Paraná. Então, a administração que eu fiz levava em consideração as necessidades do povo do Paraná. No governo do estado, você lembra a modernização da agricultura de pequeno e médio porte e de grande porte também, com o trator solidário, a irrigação noturna, onde a gente dava 75% de desconto para ver irrigação. Por que isso? Eu tinha passado pela ONU, assistindo aquelas cerimônias da ONU, e lá eu aprendi que fundamental para a agricultura, mais do que adubos e agrotóxicos, que em alguns momentos são necessários, em pequena quantidade, não essa folia que está hoje, é importante ter água. Então eu montei o programa de irrigação noturna, programa de distribuição de calcário, a modernização da educação. Nós fomos para o primeiro lugar no Brasil sem fraude de qualidade de educação, a formação continuada dos professores. Eu fiz uma administração voltada para a população. Qual foi o resultado disso? Saí do governo e me elegi senador e fui o senador mais votado do Brasil. Hoje eu tô com uma certa queda de prestígio no Paraná. Por quê? Porque no Senado, entre aquela questão do Bolsonaro e a volta do Lula, eu achava que o governo do Bolsonaro, além da porra-louquice pessoal dele, que era horrível, estava equivocado com o tal liberalismo econômico que estava causando problemas, inclusive de guerras no mundo inteiro, concentração do poder na mão do capital vadio, que queria dominar a economia do mundo, comprar estatais. E quando o capital compra uma estatal, ele pensa no lucro, não pensa no interesse da população. Um exemplo prático. Vamos aproveitar os meus anos de vida e a minha memória. A Copel, no Paraná, foi fundada pelo Bento Munhoz da Rocha Neto em 54. Qual era a intenção da Copel?
Havia uma empresa estrangeira aqui, o Bento fundou a Copel. A intenção dele era levar eletrificação a preço baixo para o interior do Paraná e eletrificar o estado do Paraná, desenvolver industrialmente, criando empregos e fazendo com que o desenvolvimento atingisse o interesse das pessoas. Não poderia nunca ser privatizada. É um erro brutal a privatização. A empresa privada, e a Copel do Paraná hoje está na mão de fundos de investimento americanos, de Nova York, da Califórnia, do Canadá. O que é que essa gente quer? Ela quer que você, Fábio, na sua casa tenha uma energia de qualidade a preço baixo? Não. Ela quer lucro. O capital privado quer lucro. E essas empresas públicas de monopólio, elas não têm sequer concorrência, devem ser, no mundo, estatais. A França tentou a privatização, reverteu. A França estatizou o seu sistema de energia, inclusive atômico e elétrico e tudo mais. A Alemanha fez a mesma coisa, Portugal e a Espanha a mesma coisa, e nós estamos no caminho contrário. Nós estamos cometendo o erro que eles cometeram. É um engano brutal, é uma visão do liberalismo econômico. Eu não estou nem falando na corrupção que atinge esses sistemas de privatização. Eu estou falando no equívoco absoluto da proposta. Se nós temos eletricidade pública, a eletricidade pública tem um problema. As empresas públicas têm um problema. Eu fui governador, eu não escondo o que eu vejo, o que eu penso, que é o corporativismo. O pessoal interno começa a avançar politicamente e às vezes o número extraordinário de funcionários e salários incríveis prejudicam também a população. Isso tem que ser corrigido. Como corrigido? Joga na internet, faz o público acompanhar e as pessoas poderem ver o que acontece, uma fiscalização da sociedade. Mas não, eles dizem, não, nós vamos privatizar porque daí acaba com os vazamentos. Não, não acaba. Vai ser dirigido de uma forma... Muda de mão, né? Uma forma multiplicada para algumas pessoas. Eu prefiro, por exemplo, uma empresa com um número talvez grande de funcionários que recebem salário e dinamizam a economia com seus gastos, do que está dando lucro para um fundo de investimentos. Mesma coisa o pedágio. Vocês viram o que aconteceu com o pedágio do Paraná agora, que eu fui contra esses 25 anos? Fizeram uma licitação, o Lula fez a licitação em parceria com o Ratinho, que isso me deixa profundamente desagradado. Foi o nosso governo, o Lula, que é meu amigo pessoal e que eu apoiei com muita força. Eu fui candidato ao governo para apoiar o Lula e tirar aquela loucura do Bolsonaro. Quem é que ganhou o primeiro trecho? Pasmem, senhores. A Clube me dá a oportunidade de conversar sobre isso. Ninguém conversa no Paraná. Quem ganhou foi um fundo de investimentos de um paraíso fiscal nas Ilhas Caimã. O que tem um fundo de investimentos de um paraíso fiscal com as nossas estradas de interesse da população, em estradas boas e pedágio baixo? Não tem nada. E os fundos de investimento, num consenso global hoje, são formados com dinheiro roubado dos países, quase todos eles. Não pagam imposto nos paraísos. O que tem a ver isso? E o Lula fez isso junto com o Rato, pressionado por quê? Pela tal governabilidade. Provavelmente queria os votos do partizinho do Rato e do Kassab. Então eu tenho que falar sobre isso. Você não é amigo do Lula? Eu sou amigo do Lula, mas acima de tudo, a minha amizade é ao Brasil e aos interesses nacionais e ao Paraná. A gente precisa ir para um intervalo, que daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o Requião, que tem bastante coisa pra gente tratar aí. Fique com a gente, 7h28. Sua manhã. Bom dia! Com a melhor mistura musical. Café com Mistura. Clube FM só toca sucesso. Bom dia para você que tá ligado em 101.5. Estamos recebendo hoje nos estúdios da Clube, no Café com Mistura, Roberto Requião, ex-senador, ex-governador do Paraná,
Pessoal mandando aí várias mensagens, a gente vai pincelar de vez em quando alguma ou outra aqui pra gente colocar no ar. Vamos colocar essa daqui, por exemplo, vamos ouvir aqui juntos, governador, a participação do Bico Liso. Bom dia, Fábio Mandrake, bom dia, William Sopa, bom dia, nosso governador, que foi governador bom pra nós aí da Vila Zumbi, Roberto Requião, fez muitas melhorias pra nós lá, agradeço ele aí por ter feito bastante melhoria na Vila Zumbi. Cheguei a conversar com ele, é um cara humilde até o último, andou caminhando na vila, conversando com o pessoal, sem segurança, só um cara no lado dele, não que nem os outros governadores, que aparece uma vez e não aparece mais. Esse cara aí é ponta firme, beleza? Bico Liso, quer participar dos prêmios. Valeu, Bico Liso da Vila Zumbi. Vila Zumbi o senhor conhece bem lá, governador? Fábio, lá atrás, o índice de criminalidade na Vila Zumbi era o mais alto do Paraná. E eu resolvi levar o Estado para a Vila Zumbi. Mas inicialmente, eu não levei polícia e segurança, eu levei o Estado. Eu construí escolas, eu construí casas para a população de primeiríssima qualidade. Eu levei, junto com o Exército, eu fiz um curso de formação de trabalhadores para empregos melhores. E depois coloquei delegacia de polícia também. E Vila Zumbi se transformou num espaço maravilhoso, com casas de qualidade, com a presença do Estado. Mas não a presença da polícia. Depois a polícia, pois sim. Mas era escola, saúde, educação, política de formação, de emprego e de tudo mais. A Vila Zumbi ficou uma verdadeira maravilha. E além disso, fiz algumas obras para evitar enchentes na cidade, canalização de rios e tudo mais. Foi a diferença minha com os governos que me antecederam, que pensavam só na estética do centro da cidade, que não é má. Eu tenho orgulho da nossa bela Curitiba, mas ela tem que ser bela e justa. Então a Vila Zumbi foi um exemplo. Mas hoje eu estou meio fora da política. Depois que eu apoiei a Dilma contra o impeachment e o Lula, eu perdi um pouco de popularidade em cima dessa conversa imoral da Lava Jato e tudo isso, que nunca foi contra a corrupção. Era a favor do entreguismo do Brasil, de entregar a Eletrobras, Petrobras, entregar o Brasil transformado numa colônia para interesses do capital financeiro do mundo. E eu e o Papa Francisco estamos contra isso. Capital, Sopa, pode ser bom se ele organiza uma empresa, dá emprego, levanta o nível tecnológico e paga salários decentes para a população. Mas ele não pode comandar o mundo. A solidariedade tem que comandar o mundo. Isso se reflete hoje, por exemplo, no conflito de Israel com o Hamas. O Hamas não é a Palestina, é um grupo que se suporta nas ideias da jihad, da guerra santa dos islamitas fanáticos, e o Hamas é um subgrupo da jihad. Mas Israel também, com o sionismo que acha que eles têm que... a Terra Santa ocupada pela Palestina, e eles estão agredindo os palestinos ao longo do tempo, ganharam um pedaço de terra, que é Israel, mas depois avançaram. É uma briga de fundamentalismos absolutamente irrazoáveis. Parece que é um atraso civilizatório. Agora, hoje, a nossa posição tem que ser clara. Apesar de nós termos que dizer que não aceitamos de forma alguma o que o Hamas fez, porque o Hamas é também um fundamentalista islâmico ligado ao jihad, nós não podemos aceitar o que Israel está fazendo com a Palestina, bombardeando e matando crianças para cá e para lá. No entanto, é importante que eu complete isso. Eu fui criado com horror ao nazismo e horror ao antissemitismo. Este erro de Israel, governado pela extrema-direita hoje, não pode ser transformado no antissemitismo, no ódio aos judeus também. Porque nós estaríamos caminhando na mesma coisa. Vocês viram o que aconteceu com o nazismo na Alemanha, os pogroms, os campos de concentração, os fornos de gás eliminando pessoas de uma forma brutal. Temos que evitar isso. Mas tem que haver o cessar-fogo, porque isso tem que ser conversado na Palestina com a intervenção dos grandes países do mundo. E os palestinos têm direito a ter um país lá também. Israel ficou com a possessão britânica, mas não se contentou com a possessão britânica em função do sionismo.
formulado pelo Hetzel, se não me engano, húngaro, que é o direito sagrado, aquela história toda, o judeu, o povo eleito. É uma bobajada toda, porque cá entre nós, sangue judeu e árabe, todos nós temos no Brasil, nós somos mestiços. Eu sou mestiço de negro, de índio, de espanhol, de português, de alemão, de inglês, mestiço brasileiro. Nós temos esta aventura, mas nós não podemos admitir o massacre que apareceu na uma verdadeira sopa. 7h36, o senhor falou aí algumas passagens aí, eu gostaria de comentar algumas passagens do senhor com o presidente Lula, numa delas, né, que ficou inclusive muito famosa aí na apresentação dos combustíveis renováveis, né, houve aquele episódio da mamona. Aquilo foi de propósito, foi armado? O que aconteceu naquele episódio da mamona, governador? O Lula, naquela época, estava convencido pela sua assessoria que o futuro seria energia alternativa. Ele estava acreditando nos biocombustíveis. E dizia, não, a Petrobras pode ser vendida porque amanhã depois nós vamos ter os biocombustíveis, os combustíveis renováveis plantados com sementes e tal. Inclusive a semente da mamona. Olha, eu conheci a mamona profundamente. Mais uma informação para Curitiba e para o Paraná que vocês não sabem. O Paraná foi o maior produtor mundial de mamona. Disparadamente o maior produtor mundial. E quando eu era menino, eu utilizava mamona com um canudinho de bambu, pegava os carocinhos de mamona. Essa parte eu sei bem. Pegava os carocinhos de mamona no colégio estadual, onde eu estudava, para soprar na orelha dos meninos que estavam na frente. A gente brincava com aquilo. Somos do mesmo time nesse caso. A mamona refinada, ela dá a licina. É um veneno terrível que foi utilizado, inclusive, por espiões russos no mundo, pelo menos que a história conta, porque uma pessoa infectada com a mamona, com uma seringa que espetasse você na rua, se ia sentir uma picada, não sabia o que era e não tinha antídoto, se ia morrer com aquilo. A licina é pesadíssima, mas evidentemente que precisa ter uma quantidade brutal de mamona para se extrair licina que possa ser tóxica. E eu estava conversando com o Lula e ele estava me dizendo isso, não, nós temos agora o biocombustível e tal, e ele estava com um vidrinho com mamona que parecia, inclusive, grãozinho de chocolate. E eu fiquei pé da vida e peguei uma mamona daquela, pus na boca e disse, olha, o Lula, eu como isso aqui, mas pare com essa história de que nós temos que frouxar com o petróleo, porque a mamona é o futuro. Você sabe que o Lula, inclusive, mudou de posição depois disso. Ele passou a defender o petróleo, o que não está acontecendo agora. Hoje nós estamos entregando a Petrobras. Para o pessoal que me escuta, uma informação que vocês não encontram na imprensa. O custo de produção de 1 litro de gasolina na Petrobras, extraído da nossa terra, é R$1. R$1,10. Nós estamos pagando aí na bomba R$5,90, R$6. É um verdadeiro roubo. E por que isso? Porque a Petrobras, o pessoal que me escuta não sabe disso também. Em função de erros do governo do Fernando Henrique e do Lula, vendeu ações no mercado. 67 ou 66, não sei o que, quase 67% das ações da Petrobras são privadas, foram vendidas inclusive na Bolsa de Nova York, pelo Lula e pelo Fernando Henrique. Então não é nossa a Petrobras mais. E esse pessoal que pressiona para o lucro fantástico e inventar essa história de PPI, preço internacional de importação. O que tem a ver o preço do petróleo brasileiro na bomba para gasolina ou para um diesel, que é o fundamental no transporte, com o que custa no Golfo do México, nos Estados Unidos, em função da guerra que os Estados Unidos se metem? Então nós estamos financiando acionistas privados. Eu acho que o Lula tem uma certa dificuldade de corrigir isso, porque o erro dele vendendo essas ações o deixa numa situação meio estranha para corrigir isso. Ele tinha uma ideia que as ações ordinárias, nós temos 34% da Petrobras e temos um pouquinho mais de 50% das ações ordinárias que têm direito a voto. E o Lula imaginava que as ações ordinárias que têm direito a voto, mais aquela Golden Share, sabe o que é a Golden Share, né?
É uma ação do Estado que permite o Estado, embora não tendo maioria das ações, vetar qualquer tipo de negócio que não seja interessante ao país. Ele achava que isso bastava para dominar a empresa a favor do Brasil, porque o interesse pessoal do Lula, ele tem uma formação muito boa. O Lula passou fome, foi desempregado, cresceu, é um exemplo de superação simplesmente fantástico. Mas ele se enganou nisso. Então, o que acontece nesse processo é que 40% das nossas ações estão na Bolsa de Nova York. Daí o que vale a regra da Bolsa é a justiça norte-americana. E ele nomeia esse Prates, que era um lobista, um consultor da Shell e das empresas privadas. Então fica essa mentira. Não, baixou o combustível de 7 para 6. Não é bem isso aí. Partam do princípio que custa R$1. E devia estar sendo, principalmente o diesel vendido barato, porque acaba com a inflação, baixa o custo de transporte dos grãos e de todas as mercadorias que circulam no Brasil. A Petrobras está com uma gestão tão equivocada na mão do Lula quanto estava na mão do Bolsonaro e do Guedes. Eu até quero, se o governador me permite, entrar um pouco mais nessa questão da privatização, porque o Lula, por exemplo, tem gente que diz que o Lula foi um presidente mais privatista do que foi o Bolsonaro com o Paulo Guedes com o liberalismo. Aí até o Requião citou fundos de investimento. A gente conversava fora do ar sobre o problema da Enel em São Paulo, agora com esse vendaval. A proprietária da Enel é um fundo de investimento do governo italiano. Então é uma estatal italiana que veio comprar uma estatal brasileira e está gerenciando como empresa privada. Por que a gente tem essa ideia tão torta do liberalismo? Por que o nosso liberalismo é diferente do resto do mundo? É um equívoco, é um engano. E o que eu vejo hoje é o teto de gastos. O teto de gastos, o arcabouço, é a mesma coisa da política do Guedes. É exatamente a mesma coisa. O meu amigo pessoal, eu gosto dele e quero estabelecer aqui uma verdade. O Haddad é um sujeito sério, é incapaz de comprar um hambúrguer com dinheiro público. Mas ele está com uma política liberal, a meu ver, semelhante à política do Guedes. É um erro isso. E esse liberalismo econômico é um equívoco. O governo tinha que investir pesadamente com dinheiro público. Temos tempo, né? Vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha, lá atrás, estava numa situação parecida com a do Brasil. Ela tinha dívidas brutais da guerra que ela tinha perdido. Então, acho que 2/3 de tudo que ela produzia virava impostos pagos aos vencedores. Não tinha jeito dela andar. E daí se colocou na chefia do governo um sujeito que chamava-se Horace Greeler Yarmarschach, que era um alemão que passou um tempinho nos Estados Unidos, o pai dele morou nos Estados Unidos, e esse nome dele era o nome de um publicitário norte-americano muito importante, mas ele se formou na Alemanha, era um alemão. Ele fez o seguinte: os juros pagos para os investidores, a tal taxa Selic, a taxa básica de juro da Alemanha, estava lá em cima. Então a Alemanha não tinha como investir. O que ele fez? Ele, da noite para o dia, reduziu o pagamento de juros da dívida pública, onde os investidores privados alemães investiam, a zero. Daí os grandes donos do dinheiro disseram o seguinte: meu Deus, o nosso capital vai virar pó. O que nós podemos fazer? Isso não tem importância, companheiros. Ele criou empresas públicas de reconstrução da Alemanha. As autobahns, as superestradas, o setor metal mecânico e inclusive o setor militar, o que foi ruim, mas foi abandonado na sequência. E disse para eles: se vocês, junto com o Estado, investirem na reconstrução da Alemanha, o Estado garante para vocês um lucro. Na época ele propôs 4 ou 4,5%. Então vocês não vão perder dinheiro. Mas esse dinheiro, em vez de ser o capital vadio, que fica sacrificando o povo com impostos altos para vocês ficarem cada vez mais ricos e comprarem empresas públicas, vocês vão investir na reconstrução da Alemanha. Foi aí que a Alemanha começou a crescer. Por que o nosso governo não faz alguma coisa assim? Por que pagar juros absurdos na manutenção da dívida pública quando o Brasil precisa de investimento, precisa de estradas, precisa de infraestrutura,
em vários setores. Os Estados Unidos e a China hoje acabaram com essa história de que o Estado não pode emitir moeda mais. Chama-se orçamento funcional. Eles emitem dinheiro, sim, em vez de fazer títulos para pagar juro a banco. Emitem dinheiro. O problema não é a emissão. O problema é utilizar esse dinheiro no crescimento da tecnologia e na geração de empregos. Os Estados Unidos está investindo no setor privado $1 trilhão nas mãos do Biden, e nós não estamos seguindo nem o Biden. Então são erros que têm que ser corrigidos. Mas eu vejo que nesse nosso governo, à frente da esperança, parece que a visão liberal está prevalecendo em nome da governabilidade, porque dizem os capitais do Brasil mandam no Congresso Nacional, mas está faltando uma proposta. Se o Lula coloca uma proposta, eu duvido que o Congresso Nacional vote contra, mas nós estamos com essa conversa e o Haddad diz, não quero investimentos públicos, é só investimento privado. Esta é a visão equivocada. Na história do mundo é um equívoco. Por que a gente não vai dizer isso? Se é contra o Lula? Eu não sou contra nada. Eu joguei a minha vida política para ajudar o Lula no Paraná, sendo candidato a governador, no momento que vocês são radialistas sabem, todas as rádios estavam na mão do governo porque recebiam dinheiro, as televisões também, mas eu entrei para derrotar o liberalismo econômico e trazer um governo que viabilizasse o desenvolvimento com investimentos públicos, que tivesse o espírito público a favor do povo como prevalência absoluta. E o Lula nos diz o seguinte, então, eu não sou presidente, eu sou um cuidador do povo. Meu amigo Lula, o povo precisa mais do que um cuidador. Governador, de quem arranja emprego, faça subir a tecnologia e recrie o desenvolvimento do Brasil. 7h47, a gente vai para um pequeno intervalo e volta já aí para nossa conversa final com o ex-governador e senador Roberto Requião. Para um bom café, tem que ter um bom sucesso. Café com Mistura. Clube FM, só toca sucesso, 7h51. Bom dia pra você que está ligando seu rádio agora. Esse é o Café com Mistura. Eu sou o Fábio Mandrica, ao meu lado William Sopa, e juntos aqui conosco e com você, ouvinte, o ex-governador e senador pelo Paraná, Roberto Requião, que hoje conversa com a gente. A gente já mostrou aqui alguns ouvintes elogiando, mandando aqui várias mensagens de apoio ao governador, outros nem tanto, né? Uns aqui discordando do que o governador falou, a Petrobras teve lucro na administração passada, acabou aí as tesouras, e o outro ouvinte aqui também falou o seguinte: 3 mandatos como governador e não fez a ponte de Guaratuba, governador. Só para fazer um esclarecimento do que eu disse até agora. Se tivéssemos a eleição novamente, nas mesmas condições da passada, eu estaria do lado que eu estive. Eu estaria apoiando o Lula. O PT não tinha candidato a governador no Paraná, eu entrei, mesmo sabendo que o meu apoio a Dilma e ao PT diminuiu minha votação, porque aquela ideia errada da Lava Jato, como combatente à corrupção, pegou o Paraná. E eles não queriam nada contra a corrupção. Eles queriam jogar o jogo do entreguismo das empresas públicas na mão do capital financeiro que domina o mundo. A minha posição é igual a do Papa Francisco. Repito, o capital é bom se estiver a serviço do Estado e das pessoas. Ele não pode comandar o mundo e escravizar as pessoas. Então, isso é fundamental. Ponte de Guaratuba. Ponte de Guaratuba é um problema. Primeiro, eu não sei como é que a concorrência, o custo, a obra, o projeto já foi questionado pelo Tribunal de Contas por muita gente. Mas Guaratuba, minha gente, tem um caminho estreito entre o mar e a Bahia. É um caminho muito estreito. Vocês imaginem se nós abrimos a ponte de Guaratuba ao tráfego de caminhão. Curitiba, Florianópolis, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba, caminho de São Paulo na ida e na volta. Nós simplesmente acabamos com Guaratuba, porque não há maneira de você desviar esse trânsito nessa passagem estreita que tem entre o mar e a Bahia. Então,
ponte de Guaratuba é interessante para que você não use o ferryboat, mas o ferryboat antigamente era razoável de preço e tudo, e hoje está um trambicaço. Além de não funcionar, é muito caro. Se a ponte de Guaratuba fosse exclusivamente para automóvel, seria razoável, mas não pode ser exclusivamente para automóvel. E o governo está com essa conversa. Eu não dei o início por causa desta dúvida. Eu queria fazer para automóvel, mas daí havia uma oposição brutal do pessoal do transporte, que é importante. E isso acabaria com Guaratuba. Liquida a possibilidade do balneário existir. E eu não tomei a iniciativa de começar isso. Agora, por outro lado, eu questiono a ponte em função do projeto, da concorrência, de tudo isso, custos absurdos, um projeto estranho. Então, essa história da ponte de Guaratuba não é fundamental. Eu me interessava mais, companheiro, com o salário do povo, eu me interessava mais com a qualidade da educação, do desenvolvimento e do emprego. Não achei que a ponte de Guaratuba fosse fundamental. Ela é fundamental para quem? Para os empreiteiros? Ela vai acabar com a praia de Guaratuba? Não vai passar caminhão? Se não vai passar caminhão, como é que se justifica o custo disso tudo no tipo de ponte que está sendo construída? Então você tem que pensar. E eu me preocupava mais, companheiro que levantou essa questão, com o seu emprego, com a qualidade da educação dos seus filhos e com o desenvolvimento econômico do estado do Paraná, do que com presepadas levantadas pela mídia e pelos interesses que estão ligados à construção e aos lucros fantásticos da construção da ponte. Em vários momentos da entrevista aqui, o governador falou, porque o capital, não sei o que. Aí deve ter aquele ouvinte nosso que tá falando, esse é um comunista. Como que o Roberto Requião se coloca ideologicamente? Eu e o Papa Francisco estamos na mesma linha. Eu acho que o capital é bom se ele estiver subordinado aos interesses das pessoas. Ele não pode estar na mão de meia dúzia de pessoas comandando o mundo e ter como único objetivo o lucro. Mas tem alguma bandeira que você abraça, assim? Eu sou um progressista, eu sou um socialista. Eu não sou um bandido a serviço do capital financeiro. Você veja, eu fui governador 3 vezes, eu fui senador 2 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, co-presidente, o presidente latino, o outro era um espanhol. E eu tenho uma aposentadoria de 3 mil e poucos reais. Nunca me incomodei com dinheiro. Todos os governadores do Paraná recebem uma verba de representação. Eu estou excluído disso. Aliás, eu gostaria de ser incluído, porque com 3 mil e poucos reais depois da vida que eu levei, fica difícil a manutenção da minha vida, do meu padrão. É o padrão de senador, de ex-governador, de tudo isso. Mas eu estou fora. E um advogado até fez um pedido agora para equiparar o Requião. Pra você ter ideia, eu tinha 2 vices-governadores, o Pessutti e o Mário Pereira. Os vices recebem, eu não. 7h56. Porque eles foram governador no rabinho que ficou da minha desincompatibilização para concorrer ao Senado. Né? Estamos conversando. Não é ridículo isso? Roberto Como é que o rato Requião explica uma canalice dessa? É uma coisa de rato, não é de gente. Governador que foi também governador, foi senador. E aliás, governador, na época que o senhor foi governador, nós não tivemos greve da educação. Como é que era o seu relacionamento com a APP Sindicato? Olha, quando eu assumi, inclusive as universidades tinham sido transformadas em fundação. Daí eles faziam um dissídio coletivo. O juiz era professor da universidade. O advogado do sindicato era ligado à universidade. E lançavam lá uma solução que o Estado tinha que pagar tendo dinheiro ou não. Estava uma esculhambação. Em algumas universidades, um professor de determinada matéria ganhava 5 mil reais, em outras ganhava 15 mil reais, 20 mil reais. Estava uma bagunça. Eu acabei com a fundação e transformei em autarquia. Estava subordinada à lei, à proposta do Estado. Eles montaram uma associação de reitores para processar e contestar o governador. Esta associação de professores, a partir de um determinado momento, me incomodou muito, não com a oposição. Quando eles viram o que eu estava fazendo, eu acabei com aquela diferença de salário brutal de universidade, o cara não ganhava nada e outra ganhava um absurdo. Estabeleci salários dignos, investi brutalmente na estrutura universitária também. Esta associação me incomodou porque ela vivia
promovendo almoço e jantar para me homenagear. Eu estava cansado de comer com eles já. Então passaram a ser parceiros do Estado quando viram que o governo é sério. O governo tem que ser assim. É legítima a pressão dos funcionários, das categorias profissionais no Estado. É legítima a pressão. Eles têm que brigar por isso. Mas o Estado não tem que ver só a visão corporativa de um grupo, tem que ver o interesse público. E eu vinculei a qualidade de ensino o benefício salarial. E dei uma mexida nisso para melhorar a formação continuada dos professores. Eu criei. E depois os meus investimentos nas escolas e tudo mais fizeram com que eu tivesse a admiração dos professores. Eu acho que hoje 99,9% dos professores do ensino básico e das universidades reconhecem o nosso governo. Isso é muito importante. Deu certo, não tem sentido essa privatização. Vou dar um dado para vocês de erro do governador Rato. Ratinho, né? Eu chamo de Rato, que é um upgrade, né? É um respeito maior, porque um ratinho é uma coisa pequena, Rato já é um ratinho crescido. Ele está privatizando os serviços das escolas. Merendeiras, B10 e tudo isso. Está custando 3 vezes mais do que custava do Estado. Mas os funcionários recebem menos. Aumentou o lucro do intermediário da empresa privada. Não tem cabimento isso. E o intermediário não prepara o pessoal. Uma cantineira, uma cozinheira de uma escola tem que ter formação. Ela lida com alunos também. Ela tem que ser objeto da formação continuada, da qualidade do ensino e do tratamento com os alunos. É um erro. E eles estão cometendo esse erro e aplaudindo. Eles querem privatizar as escolas, a Copel, a Sanepar está sendo privatizada, com o tal do PPP, parceria público-privada, que é uma proposta do governo federal, do Haddad, federal.